Nós visualizamos o Senhor, Espírito Santo. Nós dizemos, Jesus, entre Rei da Glória, traz o Rei da Glória, entre este lugar, traz bem-vindo, Jesus. Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser fazer. O Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem todo o poder para movimentar, para mudar tudo que o Senhor quer mudar, Espírito Santo. Eu entrego nas tuas mãos agora, que a mente usa nesse lugar, seja para a tua glória, Jesus. Fala aquilo que eu e aquilo que meus irmãos precisam ouvir. Nós pedimos somente a sua voz, somente a sua glória, Jesus. Tudo é para a sua glória. Em nome de Jesus. Eu vou fazer o dia inteiro orando sobre o que Deus queria falar nessa noite. E, gente, Deus vai fazer alguma coisa. Eu creio nisso. E a passagem que ele me deu foi Marcos 1, 29. Valendo aí para vocês. Eu vou falar um pouco hoje sobre como desenvolver a intimidade com Deus. Sobre como realmente ser sensível à voz de Deus. Sobre como que a gente faz para crescer nisso. E o fruto disso. O fruto da gente realmente crescer em intimidade com Deus. Marcos 1, 29. E diz assim: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão Pedro estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então chegou-se a ela, tomou pela mão e levantou, e a febre a deixou e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o disseram: todos te buscam, mestre. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E eu estava falando, Deus, mas por que esse texto? O que o Senhor quer falar com isso? Tem uma coisa que me chama muita atenção, é porque Jesus ele entra na casa de Pedro, ele cura a sogra dele, ele puxa ela, a febre deixa, e ela começa a servir logo imediatamente. E isso se espalha na cidade. Todo mundo, todos os enfermos, endemoniados vão à porta querendo cura, e Jesus está curando, Jesus está expulsando os demônios. E aí Jesus ele sai, vira na madrugada, e de manhã ele sai para orar no lugar dele de intimidade. O engraçado é porque eu ouvi muitas vezes isso. A pessoa ora para Deus fazer, ora para que Deus opere milagres, maravilhas. Só que Jesus ele fez o contrário. Se a gente reparar que na Bíblia, ele expulsa o demônio, ele cura e opera milagres, maravilhas. E ele está num ambiente totalmente diferente. As coisas estão acontecendo, todos estão vindo, estão acontecendo. O nome dele está sendo falado nessa cidade. E aí Jesus ele sai para orar. E aí Deus falou: Ana, o importante é que você vai ver os discípulos por várias passagens. Os discípulos eles expulsam demônios, eles operam maravilhas. Mas uma coisa que me chama a atenção porque eles olham para Jesus e eles falam: Jesus, me ensina a orar. Eles não pediram a Jesus para ensinar eles a operar milagres, maravilhas. Eles só falaram que Jesus me ensina a orar. Eu falei: nossa, que interessante isso. E aí Jesus falou assim também: Ana, nunca me busca para mim, para que eu use você. Isso é algo natural. Se você tem uma vida de estilo de oração, se você tem intimidade comigo, isso vai acontecer. Isso é fluido. A palavra diz que rios criam o nosso interior. É uma coisa natural. Mas ele fala: Ana, nunca deixe de dar intimidade. Esse é o lugar mais importante. E aí Jesus está começando ali e ele começa a orar. Ele saiu para o deserto e ele já ia orar. Deus falou assim: eu estava olhando Paulo falando em Romanos, e ele falou assim: nós não sabemos orar. Nós não sabemos pedir como convém. E eu falei assim: Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, gente, não foi o maior apóstolo que existiu, ele está falando que ele não sabe orar. E o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E eu falei: Deus, qual é a nossa fraqueza? Ele não, você não sabe orar. E aí a Bíblia fala que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza e ele recebe por nós com gemidos desprovidos. Gente, uma coisa que eu tenho gente, a oração é ela que ela abre portas. Mas muito mais
você, da angústia que eu estava passando, eu estava ficando nervosa. E aí foi quando eu falei assim, eu senti que era em línguas. Aí você era em línguas, comecei, 2 minutos, nada, 10, nada, não deu 15 minutos. Rapidinho saí, o ambiente mudou totalmente, parecia que só tinha que ser aberto na minha casa. Deus falou assim, Ana, eu oro por você. E o que você não sabe orar, você não sabe pedir, eu estou orando no teu espírito. E eu estou falando, seja feita a vontade de Deus. O Senhor ajuda ela, ele intercede por ela, ele está intercedendo por mim. E o Espírito Santo ele sempre vai ser o nosso melhor professor. E aí isso estava mudando, eu falei assim, tá, Deus, eu preciso crescer em intimidade com o Senhor, o que eu faço? Ele falou assim, ora em línguas, ora em entendimento, faça temporâneo, orar sem cessar. É um estilo de vida de oração, onde você vai realmente, eu vou usar você. Mas não me busca por isso, porque isso vai ser natural. Mas me busca porque eu quero que você conheça muito fácil. E aí eu comecei a falar de Deus, mas a nossa geração não está respondendo o chamado para a intimidade. E a Deus falou assim, Deus, vamos buscar um irmão. E o que acontece quando a gente busca um Senhor? Eu não sei, muitas vezes isso no início acontecia comigo, eu passava por uma luta, eu tinha dificuldade, e eu buscava Deus como nunca antes. Eu achava uma intensidade que eu nunca tinha visto. E aí acontecia o que eu estava buscando. De repente eu consumia, eu já não tinha muita vontade de orar, eu já não tinha muita vontade de ir para a igreja, Deus está fazendo. Porque quando vocês buscam a minha mão, somente a minha mão, vocês se tornam um consumidor espiritual. A mentalidade de vocês muda. Eu falei, Deus, o que é essa mentalidade de consumidor espiritual? Ele falou assim, você tem uma necessidade, você me busca. Mas aí você acha a sua necessidade, você esquece de me buscar, porque você já deu o que você queria. E eu falei assim, Deus, como mudar isso? Ele falou assim, não busca a minha face. Porque quando você busca a minha face, você atrai minhas mãos também. Mas aí você vai ter eu. E quando você busca a minha face, você não consegue ficar longe. Porque aí não é mais sobre o que eu posso te dar, mas é sobre quem eu sou. E ele é perfeito. Gente, ele é um Deus altíssimo. Antigamente, eu sou de Assembleia. Então, geralmente eu ouvi a profecia assim. Sua filha, eu já vi isso, meu Deus, você vai ser serva do Deus Altíssimo. E eu acho isso legal, porque ele fala Deus é Altíssimo. A gente tem que ter reverência na presença de Deus, ele é o nosso amigo, é o nosso melhor amigo, mas ele é Deus Altíssimo, ele criou todas as coisas. A gente precisa ter essa reverência diante da presença de Deus. E aí eu comecei a falar, Deus, eu vou buscar o que eu faço. E aí eu comecei nessa jornada de buscar intimidade com Deus, ele é muito sublime, é muito melhor do que buscar as mãos. Porque conforme eu vou buscando quem ele é, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu não preciso orar mais, porque Deus é Deus e amor, que vai acontecer. É naturalmente, eu fico ouvindo a voz de Deus naturalmente. E aí Deus falou assim, não, o outro passo para você crescer em intimidade é obediência à palavra. Eu falei assim, Deus, tá bom, obediência à palavra, mas depois da palavra não disse. E ele falou assim, é por isso que o meu Espírito está aí para ajudar você. Eu comecei a falar, Deus, como eu vou obedecer a sua palavra? E ele falou assim, Ana, quem obedece a minha palavra me ama. Se você me ama, você obedece a minha palavra, porque eu sou a palavra. E eu comecei a amar a palavra, eu comecei a respeitar a palavra. Eu já orava horas, mas quando eu lia a palavra, eu não conseguia ler uma página da Bíblia e não chorar. E o Senhor falou assim, em uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, em Lucas, no caminho de discípulos, no caminho de Emaús. Porque é muito interessante, eu falei assim, Deus, como que é isso? Os discípulos estão saindo de Jerusalém e eles estão andando, todos, são 2 discípulos, eles estão andando. E aí, Jesus tinha acabado, já tinha percebido, já tinha sido morto, tinha ressuscitado, a gente tinha visto, mas eles ainda não tinham visto Jesus. Então eles estão voltando, estão saindo de Jerusalém, e aí Jesus aparece para eles, mas eles não sabem que é Jesus. E Jesus fala, vocês são turistas aqui, na linguagem de vocês só, está perguntando aqui, vocês não sabem o que aconteceu. Jesus é um verdadeiro, eles não conseguem falar de Jesus. E aí Jesus começa a falar sobre a vida de Moisés, os profetas, Jesus vai mostrando para eles na Bíblia a história dele na eternidade, aquilo que tinha acontecido na história do povo de Israel. E engraçado é porque está acontecendo, Jesus está indo embora, ele faz com que ir embora, e aí os discípulos falam, não, vem com a gente. E aí quando eles chegam nesse lugar, ele parte um pão e abençoa. E aí Jesus some. Mas nesse momento que Jesus ele só parte o pão e abençoa, os discípulos olham um para o outro e falam, porventura, vamos sentir o coração que ele falava? E eu falei assim, Jesus, como isso? O Senhor é o verbo que se fez carne, o Senhor explicou a Bíblia inteira e eles não viram o Senhor. Mas o Senhor só partiu o pão
Porque naquele contexto, todos eles conheciam a Bíblia. Qualquer um poderia falar da Bíblia. Qualquer um poderia falar de Moisés, dos profetas. Gente, com 12 anos eles já estavam isso de conta. Eles sabiam que quem partiu do bom é abençoado por ele. Eles, parece que os olhos deles se abriram. A Bíblia, algumas vezes, você fala que os olhos deles se abriram para o que estava acontecendo. E aí eles realmente reconhecem que é Jesus. Eu falei, Deus, eu quero esse tipo de reconhecimento da sua voz. Porque eu entendi que não é só sobre ouvir a voz, mas é sobre saber quem está falando. Porque muitas vezes a gente vai ouvir a voz, a gente vai ouvir a palavra de Deus. A gente sabe que isso é o certo para fazer. Mas se não é ele que está falando, não faz tanto efeito. Eu falei assim, Deus, deu a importância de reconhecer quem é que está falando. E aí ele me levou para a passagem de João que fala, eu sou as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. E elas me conhecem e elas me seguem. Eu falei assim, Deus, é sobre isso. Não é só sobre ouvir, mas é conhecer quem está falando. Porque aí muda tudo. E aí Deus começou a falar, não se desvie da palavra. Porque você é o Josué 5 ou 7, se não me engano, fala assim, Josué, não se aparte da minha língua. Medita nela de noite. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, porque assim você será sucedido. Se a gente vê Josué, ele passou a vida com Moisés. Ele recebe o legado de Moisés, a unção de Moisés, ele está liderando o povo. Mais para frente, Deus vai falar. Deus vai falar para ele, seja forte e corajoso. Mas aí Deus fala para Josué, você será bem sucedido se você obedecer a minha palavra. Eu fiquei tipo, Deus, que poder há em obedecer a sua palavra. Eu comecei a realmente amar a palavra. E eu falei assim, Deus, se um dia o meu coração deixar de queimar, quando eu ler a palavra, acabou para mim. Eu obviamente eu vou embora, eu não quero mais nada. E uma coisa que Deus estava falando muito, ele falou assim, Ana, você quer identificar se você vai crescer em intimidade? Percebe quantos nãos você vai dar. O que isso tem a ver com intimidade? E aí Deus falou assim, Ana, quando você não vive por oportunidade, quando você diz não, você está crescendo em intimidade. Eu falei, bom, aí ele me levou essa passagem também. Porque fala que todo mundo, toda a cidade se juntou à volta. Ou seja, se a gente olhar no dia de hoje, Jesus tinha a oportunidade da vida dele. Todos, estava acontecendo, ele estava curando, ele estava expulsando demônio, todo mundo, ele se torna conhecido naquela cidade, as pessoas vão atrás dele. Eu penso que Pedro e os discípulos devem ter falado assim, pronto, é agora, vamos abrir a igreja aqui. E depois de vocês falar, vamos abrir, diz os ministros. A gente vai abrir, vamos fazer alguma coisa. E aí eles estão falando disso, de como eles estão procurando, Jesus vai orar. E aí eles encontram os discípulos e falam, a cidade toda está procurando. Tipo assim, volta para aquele seu lado, procurar, vamos fazer. E aí Jesus fala, não, eu vou para as outras cidades e eu vou pregar lá, porque foi para isso que eu vim. E aí Deus falou assim, Ana, quando você crescer em intimidade, quando você tiver crescendo em intimidade, você vai dizer. E uma das formas de você saber que você está crescendo é isso, é a quantidade de que você vai dar. Eu falei assim, Deus, realmente isso é verdade. E aí eu levei me trazer na minha casa do valor ali atrás da igreja. E ele falou assim, Ana, eu vou te lembrar essa história. Deus começou a me trazer essa história. Eu comecei missões e eu fui para minha igreja. Eu fui me bem recebido nesse lugar. E eles gostavam muito de mim. E eles fizeram um convite, tipo, fica aqui, vamos ficar aqui, sabe? A gente vai te ajudar financeiramente e tudo mais. E, gente, eu não tive só essa oportunidade, essa foi uma igreja muito boa, Deus estava fluindo. E a minha própria igreja, uma igreja muito grande, eu liderava um grupo de mais de 40 pessoas, e eu ia aumentar a liderança, eu ia ser consagrada diaconisa. Eu estava com a minha família, gente, era a vida dos sonhos. E aí Deus falou assim, Ana, agora eu fiz com ela. Eu lembro que eu disse, não vou ficar. Um deles, antes de eu ser consagrada diaconisa, eu falei, não vou ficar. Eu estou indo embora, eu deixei meu cargo de liderança. Eu falei assim, não é para mim. E aí quando eu entrei para missões, essa igreja me convidou, eu falei assim, olha, eu amigos, espero voltar com dia, mas eu também não vou ficar. E aí eu comecei a me lembrar isso, eu falei assim, não, você disse não ao longo da sua caminhada. Se você dissesse sim, você teria uma vida boa, só que não tem. O caminho do curso de vida é quando a gente realmente tem essa intimidade com o Espírito. Gente, eu não sei vocês, mas não sei se vocês já passaram por isso, mas embriagado do Espírito é a melhor sensação. Eu lembro que na minha vida, uns anos atrás, eu bebi uma muita vez que eu bebi devido a poucos. E eu fiquei bêbada. Então eu sabia aquela sensação. Não foi legal. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fiquei embriagada com o Espírito, eu não conseguia perceber. Era uma glória tão grande. Era que realmente eu pisei nos olhos. Eu não conseguia ficar de pé. Eu só chorava.
umas 120 pessoas, e a gente estava todo mundo embriagado no Espírito. A atmosfera do céu e terra. A gente ouviu, tadinha a banda tocando, e eles saíram de lá, desligaram todos os instrumentos, tudo. E a gente começou a ouvir um som de harpa, e a gente começou a ouvir o instrumental, e a gente começou a escutar uma voz, todo mundo ficou assim, todo mundo de jeito, tipo assim, o que está acontecendo? Então levanta duas pessoas e vai lá para ver se alguém tinha ligado o som, tudo desligado, e a gente começa a ouvir anjo. E a gente começa a ver uma atmosfera, um nível tão profundo da presença de Deus, que isso mudou tudo. E aquele dia minha vida ficou marcada, eu falei, Deus, eu não quero ver isso. Realmente não se compara na embriagada do Senhor, não tem nada a se comparar. Deus falou assim, Ana, essa é a vida que eu tenho para você, mas você vai ter que dizer não, você vai ter que gastar tempo em oração. A minha oração vai ser o seu estilo de vida, obediência à palavra. E quanto mais você faz, mais ele vai antecipando. Gente, nível de intimidade com Deus não tem como medir. E não tem como falar assim, cara, chegando no nível máximo. Ele é eterno. Ele não tem fim. Então não tem fim de conhecer ele. A Bíblia em Oséias 6:3, se não me engano, ela vai falar. Conhecer, prosseguir, conhecer o Senhor. Quando eu li isso, eu falei assim, Deus, esse vai ser o resultado da minha vida. Porque eu vou conhecer, prosseguir, conhecer o Senhor. E um dos princípios que foi colocado em nós, na nossa cultura como missionário, foi conhecer a Deus e fazer o conhecer. Eu falei assim, Deus, é esse meu sonho. É conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecer. Deus falou assim, conforme você vai crescendo nisso, você já não tem mais você vai exercendo maturidade, você vai sabendo dizer não, você não vai buscar as coisas que perdoou, mas para quem eu sou, você vai crescendo nisso. E aí Deus falou assim, agora é o próximo, é a sensibilidade do Espírito. E gente, esse é um assunto que eu amo, porque mudou minha vida. E eu lembro que Deus me começou a falar sobre isso. Eu falei assim, Deus, eu quero realmente crescer nisso. E é engraçado porque eu sou uma pessoa que me considero muito corajosa. Tenho medo de muita coisa. Se eu ver areia, eu grito, tá? Não, mas se eu ver areia, eu sou uma pessoa assim que, se me deixar no chão assim, eu sinto tranquilo. Mas quando eu realmente tive esses encontros, eu falei assim, parece que cansa muito. Tudo que envolve Jesus, você tem uma coragem que parece que não é de mim. E eu lembro que ele falou assim, a sensibilidade no Espírito. Eu falei, pronto, é agora. Agora vai fluir. Aí Deus começou a falar. E uma passagem que mexeu muito comigo, e acontece mais marcante para mim, é que ela vai falar assim, Jesus ele está falando, ele fala assim, eu não faço nada porque eu não vejo meu pai fazer. Tudo que eu faço é porque eu vi meu pai fazer. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, é esse o chamado do Senhor para nós. Fazer tudo que eu vejo meu pai fazer. Mas não é fazer tudo que eu acho que meu pai vai fazer, eu estou falando que ele vê o pai fazer e ele repete o nosso. Eu falei assim, é isso que eu quero. Então é isso que sensibilidade dos primeiros que eu quero. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a fluir no sobrenatural, gente, fluir no sobrenatural só precisa ter sensibilidade. Porque ele é o rei, ele lidera. Então eu posso vir aqui e querer falar de um assunto, mas se ele não conhecer esse assunto, não vai fluir. A gente não tem ajuda em nós. A gente não tem o poder de fazer algo. Ele faz através de nós. Então a gente tem que ter essa sensibilidade porque ele está querendo. E eu lembro que eu comecei a orar muito sobre isso. Eu falava, Deus, me dá sensibilidade no Espírito. Eu quero que eu faça. Eu quero saber porque eu estava acostumada a ouvir a voz de Deus na palavra. E impressionante que por muitos anos eu abri a palavra, eu orava também. Depois eu ia ler. Quando eu abri a palavra, era literalmente um texto que estava tudo que eu li. Eu percebi isso uma ou duas vezes, eu estava acostumada a isso. E eu lembro que eu falei assim, Deus, mas eu quero ver sua voz de outras formas. E aí ele falou assim, você quer ter sensibilidade aos outros. Eu lembro que isso mexeu muito comigo. Eu falei, não, eu vou esperar, eu vou ser fiel ao processo. E ele falou assim, Ana, não olhe para mim, não obedeça minha palavra, porque ele é só salvação. Porque você é salvo pela graça, mas quando você obedece, você ora, e você tem sensibilidade no Espírito, você abraça o processo de santificação, você abraça o processo de intimidade. E aí ele começou a falar. E eu lembro que eu fui numa igreja, eu estava ministrando, Deus falou para eu falar sobre como ouvir a voz de Deus. Então eu estou dando essa ministração e as coisas estão acontecendo. E eu lembro que eu estava no horário já, eu falei assim, ninguém vai dar, calma, fui, foi. Quando eu descendo, assim, eu estou me sentindo, sabe? Eu estou assim,
lado. Eu estou assim, esse fogo do Senhor, eu vou passar uma vergonha muito grande aqui. O que eu vou fazer? E, tipo assim, eu estou pegando, eu estou falando com ele sobre como ouvir a voz de Deus, e minha cabeça não está mais ali, minha cabeça está Deus agora. Eu vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. E eu estou dando microfone, o pastor, já estava pegando finalmente. Aí eu falei assim, qual é o seu nome? Ele fala David. E eu começo a entregar a palavra para ele. Esse garoto começa a chorar, tá no chão. Eu começo a chorar. E o ambiente mudou da igreja. E eu lembro que minha equipe estava aqui em jogo, e aí a gente começou a ministrar as pessoas começaram a pedir oração, e a gente começou a ministrar as pessoas receberam o Espírito, pessoas sendo batizadas. E aí a pessoa falou assim, Ana, se você não faz isso, se você não obedece a minha voz, isso tudo não tem acontecido. E ele falou assim, eu estou te dando sensibilidade, essa é uma prova. Só que para você crescer nisso, você vai ter que ser ousado. Você vai ter que entender que se não for, se eu entregar uma palavra não fizer sentido, está tudo bem. Eu não julgo você. E aí ele falou, Ana, no dia que você deixar de pegar uma palavra, com medo do que os outros vão pensar, você não está andando em termos do meu tempo, você está andando em termos de homens. Você não está andando em termos do Senhor. E aí aquele menino, depois que aconteceu, a galera chorando, o Senhor veio, o Senhor veio naquele lugar. Aí eu ouvi ele falando, não está levando, não está música, da oração. E eu pedi a Deus uma resposta naquele dia. Eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo, acabou. Não vou mais tocar, não vou mais tocar vocês. Eu tinha acabado, eu estava acabando tudo, mas eu saía da mesa com os olhos. E aí eu vi uma coisa importante isso. Isso começou a crescer. Eu lembro que eu estava em Minas, fazendo missão em Minas. E a gente foi numa igreja. E essa igreja era muito grande. Mas tinha um amigo, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente estava mexendo comigo. Eu disse, Deus, o que o Senhor tem nessa vida? E eu falava missões, não saía do coração quando eu olhava para elas. Então a gente começou a treinar a igreja de jovens para evangelismo. Então toda vez que tinha dúvida, eu tinha escolhido o caminho. Aí tudo bem. Quando a gente está indo embora, as pessoas você não vai falar o que eu falo, você vai falar. Meu Deus, olha só. Essa menina tem a vida trabalhando, ela tem a casa dele. Isso provavelmente não vai fazer sentido para ele. Assim, eu passei vergonha, eu estou indo embora, eu devo dizer, não passei vergonha. Por favor, deixa. E a pessoa se André. Se eu tinha com essa menina, algumas galera do meu time estavam passando mal, já tinha corrente de vir para essa pessoa. Eu não sei se faz sentido pra você não, mas eu sinto que Deus está te dando missões. Só que Deus foi mais diferente, eu te entregar essa palavra. Só que Deus falou assim, não é agora, você vai falar para ele agora. Eu falei, Deus, isso é um absurdo, porque essa menina tem uma vida aqui nessa cidade. Como é que eu vou falar isso? Gente, eu não estou falando para a pessoa que você vai para a missão, eu estou falando agora, eu estou dando um carro para você, está te enviando. Assim, se a gente tem um coelho, você vai ter que receber. Já tem embora, se não der certo, não vou voltar aqui nunca mais, mas nunca mais vou para isso, porque eu acho que eu nunca mais vou voltar para a nossa teoria. Aí, cheguei lá e entendi que essa menina começa a chorar. Ela falando assim, você está com ele, que é para garantir. Eu falei assim, não sei se a menina vai pegar a palavra, mas não é isso. Passa 2 meses, a menina vai para o celular. Ela entra em contato comigo. E ela falando, eu paguei a inscrição, eu tenho que fazer TED. E a TED é um curso de treinamento iniciante para missionários. Mas eu fiquei assustada, não é possível. Passou um tempo, passa 2 meses ela anda, eu estou na Índia, eu estou fazendo missões aqui, e as pessoas estão sendo alcançadas. Eu lembro que aquilo mexeu comigo, Deus falou assim, olha isso. Gente, porque a palavra profética, ela tem poder de trabalhar. Para aquela menina, ela estava somente nessa transformação. E ela recebeu Deus. Então ela ficou, gente, questão de 4, 5 meses, ela estava na Índia fazendo missões. Sabe? É importante o espírito da profecia, o profético, ela vem junto com o Espírito Santo, ela vem junto com a sensibilidade. A gente precisa estar. E é uma coisa que eu também quero falar para você é que a profecia, ela tem o poder de destravar. Mas aqui na Bíblia fala para a gente julgar a profecia. Então, se você recebe a profecia, isso não faz sentido para vocês, não muda a vida de vocês, para algo não faz sentido. Por quê? Porque eu já vi muita gente morrendo por causa disso. Eu já vi pessoas que tinham uma vida, e um profeta veio, falou, e essa pessoa mudou tudo. Ela não buscou em Deus, ela recebeu, e ela aceitou, mas ela não era profeta sentido para ela. Então ela buscou. Cara, eu mudou a vida dela todinha, não era de Deus. Ela ferrou a vida dela. Então assim, a profecia, ela tem esse poder de destravar. Se faz sentido para você, se mova. E outra coisa, se você recebe uma profecia, faz sentido, se mova nisso. Porque senão a gente fica colecionando profecia e não acontece nada. Porque
salvar a nossa vida se a gente se move naquilo. E recebi profecia. E fazia sentido para mim, eu disse, sabe? E eu comecei a me mover. Quando Deus falou assim, Ana, você vai para missões. Eu perguntei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um passaporte. Porque se ele vai me levar para missões, ele falou nações, eu tenho que ter um passaporte, é básico. Então eu comecei a estudar inglês. Gente, a gente precisa realmente dar passo com fé em obediência à palavra, porque senão as coisas não acontecem. E isso começou a cada vez mais. E eu lembro que isso começou a ser cada vez mais ousado, porque Deus era só mais uma palavra, e agora Deus estava pedindo mais fé. Eu estava no Espírito Santo, e eu ia tudo para repetir isso. E ela falou assim, o passo do Evangelho, né? Falando, meu Deus, e eu falando. E ela falou, mas eu comecei a sentir um pouco do Espírito. E enquanto ela estava falando, eu acordei e ela começou a falar. Geralmente é assim, uma bola que o outro fala. E eu comecei a orar. E aí eu estava sentindo um incômodo. Só que ela estava falando tudo certo, ela estava apresentando Jesus. E aí eu comecei a falar, tá bom. Aí eu comecei a sentir esse incômodo, eu estou chegando. Senhor, o que está acontecendo? Para sua lembrança. E sabe, eu estou falando que os meus estavam aqui. Aí eu falei, minha cabeça, eu estou no quarto. Aí Deus falou assim, interrompe sua mãe. Falei, Deus, eu sei ainda, porque a minha pergunta palavra, eu vou interromper ela, isso com certeza não é de Deus, isso é de mim. Aí Deus falou assim, interrompe. E ela está continuando, eu falei, interrompe. Você é agora. Porque na hora que eu não aguentei mais, já falou, então, meu coração está ficando disparado. Vizinho, era este o nome dela, este, era juntinho. É isso, Jesus é isso. Jesus é morrer por você, e morrer dele. Ele quer te salvar, ele quer uma vida de Jesus para você. E a Ashley ficou bem assim, porque ela estava terminando ainda. Então eu falei assim, cara, você está sendo escrito, é isso que você está precisando agora. E a Ashley olhou e falou assim, não, porque ela está precisando de Jesus, pelo amor de Deus. Eu falei assim, não, você está precisando de Jesus, mas não é mais palavra, eu acho que você já viveu muito de palavras. Aí ela falou assim, não, é minha mãe que veio lá para a igreja. Eu falei, então você já conhece, já sabe disso, você não está precisando disso. E aí eu falei assim, sua mão. Aí ela falou assim, a igreja é agora. Se eu ouvir, vai dar muito. E aí eu comecei a falar, olha o que você. Aí eu comecei a falar em inglês, eu falei assim, tá bom. Aí ela olhou a mão, botei a mão dela, falei assim, Espírito Santo, pé. Aí eu comecei a orar, falei assim, Espírito Santo, eu ouvi sua palavra quando eu era criança. E eu sei que essa noite foi plantada. Mas o que mudou a minha vida foi o seu toque. Então eu olho para ela agora que eu queria para mim a tua presença. E eu começo a orar sobre isso. E eu começo. E eu falo mais. Essa menina começa a ver coisa. Eu vou assim, você posso me pegar? Não coisa, ela sentiu alguma coisa. E eu comecei a ver isso. De repente eu começo a tremer. E ela começa a tremer. E ela começa a ficar. E eu fico, Deus, obrigada. Mais, essa menina começa a tocar com Deus. E aí a gente saiu e eu falei assim, acho que realmente Deus está me chamando para ser espiritual. Porque muitas das vezes a gente vai precisar dar para Deus. Na verdade, nem eu acredito nisso. Ele falou que a gente, Ana, para você conseguir sensibilidade, não estou tão bem. Eu sabia que ele ia pegar e fazer uma semana. Eu orando, com Deus, ele tinha que falar. Ele começou a falar um assunto. Eu falei, tá bom. E agora? Mas hoje de manhã eu fui orar. Eu tenho orado muitos dias antes eu ir, mas hoje eu conversei sobre isso. Eu falei assim, Deus, o que isso é? Aí eu comecei a falar, Deus é uma igreja que se move em oração. O Senhor é uma igreja de louvor. É uma igreja que eu sinto muito forte, se move em oração. E o Senhor é isso. Mas o que eu tinha para falar? Deus falou assim, Ana, intimidade. Eu falei assim, não, só não, intimidade de novo. Deus falou assim, Ana, a gente chega esse nome sobre isso. Porque é isso que nos leva a plenitude. E Deus começou a me levar, ele começou a falar sobre o resultado disso. Ele falou assim, daquelas vezes que você entrava no seu lado, você gastava horas e horas comigo. Eu lembro que a coisa que você mais pediu foi mais daquelas vezes. Eu falei assim, Deus, é isso que eu quero, continua. No dia que eu não, o cara que não acabou, eu fui mandar, eu não quero mais. E ele falou assim, não vai deixar você, mas eu achei que vigiar. Porque ele fala que nos últimos dias, quando a gente se espera. Eu falei assim, Deus, não me manda aquele
gente, porque isso em qualquer esfera que a gente estiver, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente é sempre tentado por Deus. Falei, Deus, não me deixe perder o meu. Vou falar para vocês porque eu vivo uma vida de milagres. Eu venci em milagres. Só que eu vejo pessoas que venceram através do meu. Você chegou um tempo, alguns anos atrás, que isso chegou a ser tão natural para mim. Eu falava sobre o Senhor vai curar. E eu sempre tive uma cultura de celebração, a gente tem que celebrar o que Deus está fazendo. Durante um tempo que a gente ia num lugar, eu vi que a gente via 10, 15 pessoas sendo curadas. Nossa, não foi para mim, glória a Deus. Só que eu não celebrava mais, eu realmente, você não faz o que fazer, não para mim na vontade. E aí Deus falou assim, Ana, desde quando eu curava de cabeça, até me sentia assim, não celebrar. Porque isso edifica, mas não está edificado sobre o quê? Você acostumou a ver presença? E aí Deus falou assim, Ana, tem uma vertente no seu corpo. Você se acostumar com a minha presença, porque você reconhece ela, isso é maravilhoso. Mas você se acostumar e você não quer mais, você não busca mais a oportunidade, isso é terrível. Porque você está falando do fracasso. O coração que não queima diante de Deus, ele é falando do fracasso. Porque ele já viveu algo. Acabou. Então você não busca mais, você não queima mais, você não tem mais fome. Só que nos últimos dias, o que eu me revelava é que vai ser tantas trevas, infelizmente a gente vai queimando de lugar. A gente não vai ajudar. E eu olhei junto com Apocalipse 2 e levar para passar os discípulos menores. Eu falei, Deus, toda vez eu ouvi a sua palavra, meu coração veio queimar. Jesus, as pessoas precisam da tua palavra, as pessoas precisam queimar da tua palavra. Eu comecei a estudar Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, e eu lia no meu Bíblia. E aí Deus falou assim, ó, só não esqueça do meu Espírito. Porque também é muito fácil a gente ler a Bíblia e a gente se acostumar. A gente não lê com o Espírito, e a Bíblia fala que é reclamar. Então você pode decorar vários textos, você pode decorar tudo. Mas se você não tem o Espírito, isso não traz vida. Eu comecei a falar, Deus, né? É difícil buscar o Senhor, então, né? É difícil, tem muita coisa, porque eu daria muito tempo. Se fosse só orar, ler a Bíblia, tá bom. Mas não, eu posso orar, mas eu posso entrar. Aí eu comecei, gente, eu sou extremamente matemática, então o meu racional vai muito longe. Eu falei assim, Deus, eu posso orar, eu tenho que orar. Mas a Bíblia fala que eu não sei orar. Tá? Eu tenho que obedecer a palavra. E eu tenho que meditar nela de noite. Mas se eu não estiver o Espírito, ela pode me matar. Deus, como não casou numa situação assim? E eu comecei a falar, o Senhor vai me mover, o Senhor vai usar, o Senhor vai fazer para mim. Mas se eu errar, o Senhor não limpa isso. O Senhor quer minha obediência, tá bom. Mas aí eu comecei a falar, Deus, se o Senhor quer minha obediência, se o Senhor quer fazer, por que eu vou errar? O Senhor pode só realmente fazer, não deixar que eu erre. Ou você me dá tudo, não quero nem 50%, não quero dar muito, ou é 100, ou é nada. Aí, eu peguei de repente Salmo 25, tá? E a gente minha mãe pensa que eu tenho ciúme dela, que se eu beber ela, eu tenho toda essa cascada. Foi a primeira vez que eu comprei, meu dinheiro. Aí, Salmo 25, 14 diz: a intimidade do Senhor é para que os que o temem, aos quais ele dará conhecer sua beleza. Aí isso mexeu. Eu disse, me dá para conseguir, eu consigo. Aí ele fala assim, gente, não é para vocês entenderem, não, já perfeitíssimo, eu não gosto de dormir. Eu falei, Deus, a sua palavra é incrível, mas ela é muito estranha. Porque eu estou falando para a gente entender. Mas ela vai dizer, tem bom assim, não. Então, explica aí, né? O que você vai fazer? O que você vai querer? Ele falou assim, não, você tem bom céu, é referência. Para você entender os pessoas que falam, você precisa entender. E eu comecei a buscar um vídeo de glória, eu falei assim, Deus, Moisés, um personagem da Bíblia, que me encanta. Ele assim, aquele homem, ele é fantástico. Ele consegue ser manso, ele consegue ser calmo, de um pouco no mundo. A gente não está falando dessa galera da Bíblia, está falando de muita gente, era muita gente, ele consegue ser calmo. E aí quando ele pede a Deus, ele fala assim, ele também soube dizer não, e ele fez sentibilidade. Porque Deus fala para ele, olha, você vai comer hoje, vai te criar, você vai na Canaã. Gente, desde que essa promessa vai de 400 anos, essa promessa. Então, ou seja,
me importava. Como da personagem não me importava. Quem eu poderia, se eu pudesse escolher? Acho que tudo pergunta. Se você pudesse escolher, quem você teria? Aí a galera falou Davi, que é o homem assim, que eu falei, não, é bom ou não? Aí, eu falei assim, sabe qual é a diferença? Aí uma vez eu falei assim, nossa, eu não sei qual é essa. E ele falou assim, nossa, sabe quem é interessante? Porque o Moisés ele vai ver isso. Mas ele mas ele não é não existe. Só que esse Espírito foi a pessoa. Muitos deles vão da Bíblia são pessoas. Ele falando, você tem o Espírito do seu lado direito de você. Olha para o Deus. Ele falou assim, Deus, não pode contar. Ele fala, você chegar no céu. E ele falou assim, acho que eu também perguntei como é o seu Espírito dele. Como é que é na época. E é verdade. Deus não só falar sobre isso. Mas Deus vai fazer coisas, Ele vai despertar pessoas. Seriamente buscar intimidade. Gente, a gente precisa correr para as pessoas vão começar a receber isso. Esse professor Deus quer realmente fazer a gente correr de verdade. Há um nível mais profundo, sim. Há um nível mais profundo. Gente, se você não sente o seu coração queimando com os maus, se você não tem essa vida onde você realmente olha assim, 10, 15 minutos, e você vai sentir mais fome, você realmente não consegue olhar e buscar mais. Hoje eu digo realmente Deus nos explicar a cabeça. Sabe? Eu estou falando de uma experiência que eu vi. Eu já vi muita gente curando, pessoas sendo curadas. Muitas pessoas. Eu sei de verdade, eu não perdi as contas. Eu cheguei pessoas a Jesus. E a minha primeira oração, uma das minhas orações que eu mais fazia, era: Senhor, não deixa que você levanta a pessoa e hoje não ninguém mais motivado. Mas realmente ser entregado no Espírito, ter essa vida de intimidade, é a melhor coisa. Gente, quando o Espírito vem, a gente não consegue. Tem uma música que fala assim: o que fazer com eu nunca falo isso. O que fazer com e o Espírito falou: mano, só curte a presença do Senhor. A Bíblia fala que há prazer na presença do Senhor. A delícia perpetuamente na presença dele. Para Deus fazer isso. Quando ele vê isso,